Nós vamos falar agora sobre a saúde financeira do estado do Piauí. O nosso convidado é o secretário estadual de Fazenda, Emílio Júnior. Secretário, boa noite, bem-vindo ao Jornal Cidade Verde. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal Cidade Verde. Estamos aqui na missão. Missão, secretário? E quando se trata de finanças, essa missão muitas vezes pode ser espinhosa. Então, eu queria saber do senhor, para o segundo semestre de 2024, o que a Secretaria de Fazenda pode dizer para os piauienses? Como andam as finanças estaduais para atravessar esse segundo semestre? Bem, historicamente, as receitas do estado do Piauí, tanto as receitas próprias como as transferências a maior, que é o FPE, até o mês mais ou menos de janeiro até maio, em volume, elas são valores maiores, E aí, quando ela chega a partir do mês de junho, julho, agosto, chegando ali até setembro, essas receitas, muitas vezes, o volume dela, nominal, elas não cobrem muitas vezes as despesas desse período, Então, o que a gente tem que fazer para equacionar isso? É justamente tentar fazer que nesses meses iniciais a gente possa ter uma reserva para ir atravessando esse período das receitas menores. Isso Então, não tem a ver com o ano eleitoral? Historicamente... Não, histórico, isso é normal, entendeu? Porque no primeiro semestre, nos primeiros meses do ano, é decorrência ainda do final do ano, festa natalina, As pessoas têm festa, carnaval, essa coisa toda, E aquilo ali vai fazendo com que as receitas em si, elas venham em crescimento maior. Então, assim, nós apresentamos o primeiro quadrimestre de 2024 na Alep, naquela casa. A princípio, o Estado cumpriu os limites legais, A exceção da educação, mas é porque ainda é o primeiro quadrimestre, a gente ajusta sempre a partir do segundo, Mas em relação à saúde, a gente conseguiu cumprir o que é 12%, gastamos mais de 13%. Os limites de gasto com pessoal, que o executivo pode gastar 49%, a gente gastou em torno de 40% e alguma coisa por cento. Então, em relação ao resultado primário, nominal, o Estado cumpriu. Agora, é lógico que a gente fica observando essa questão das tendências agora de receitas, para atravessar isso aí. Então, a gente também olha na área para essa questão do cenário nacional, A gente está vendo agora o governo federal fazendo algum bloqueio de orçamento, contingenciamento de orçamento. Nós vamos aguardar se alguma coisa disso aí possa atingir alguns investimentos que a União possa ter colocado no caso do Piauí, alguma espécie de convênio, o PAC. Já ouvimos falar mais que o PAC não vai entrar, mas nós não temos isso ainda em relação a essa configuração. Mas à medida que a União já coloca uma situação dessa, ela já está falando que quando ela faz o contingenciamento, já é por conta de as receitas não estarem crescendo em cima do esperado, Então, ele já está começando a fazer uma pisada no freio. E aí já tem uma série de fatores econômicos, que interferem na gestão pública. Então, muitas vezes o corte na própria carne, o corte de gastos públicos que o governo federal se impõe muitas vezes em função de uma taxa de juros que, segundo o governo, não é a mais adequada, em função de um índice inflacionário que muitas vezes pode ficar ali fora, para ficar fora da meta, ou do teto da meta do ano. Isso tudo tem uma interferência direta nesse possível contingenciamento, a puxada do freio aí do governo federal? Com certeza. E também, quando você vai para os investimentos, por exemplo, vamos para os investimentos que podem ser feitos para as empresas tomarem operação de crédito, por exemplo. Aí você vai para uma taxa hoje de juro que ainda é muito alta, acima de 10%, Quando você vai calcular isso com mais o juro, Então as empresas também ficam, na hora de fazer um investimento em capital de giro, em capital da empresa, a empresa ressente isso aí. E aí termina que isso aí atrasa um pouco até os investimentos privados. E o próprio Estado em si, quando a gente faz aquelas operações de crédito para investimento, como fizemos no ano passado, em torno de 2 bilhões para os investimentos em obras das infraestruturas do estado do Piauí, das rodovias, mobilidade urbana, o porto, Mas aí você termina pagando um juro maior, por conta
dessa questão aí que termina quando você paga o juro maior, você está deixando de pegar recursos que poderiam ir para outro local de investimento e está dando muitas vezes para a banca. Então impacta tudo isso aí. Secretário, a gente colocou ali negociação das dívidas porque a gente vê uma movimentação principalmente daqueles estados que são os mais endividados mesmo com a União. O Piauí não entra nessa lista porque o Piauí não tem débitos, né, com a União. Hoje, o próprio governador Rafael Fonteles deu uma declaração envolvendo a negociação das dívidas estaduais e como é que o estado do Piauí, né, se posiciona frente inclusive a críticas a partir da declaração dada pelo governador sobre a negociação dessas dívidas dos estados com a União? Isso é uma coisa que a gente vem discutindo lá no Concefaz, né, com todos os secretários de Fazenda do país, né? A princípio, a gente estava trabalhando algumas formas do governo tentar fazer alguma negociação de ajuda, mas de maneira separada, porque separar os desiguais, né? No caso, os estados que não têm dívida com a União, como o estado do Piauí, o Tocantins, né? Outros estados que mesmo tendo dívida com a União, mas é uma dívida menor, né? Mas aí, quando a gente já percebeu, já foi essa questão dessa proposta sendo colocada, onde ela termina beneficiando os estados que mais devem ao país, né? Então, por exemplo, nessa negociação que está colocando aí, em primeiro lugar, já existe um disparate na área em relação a essa questão da dívida. Imagine hoje, por exemplo, no estado do Piauí, nós estamos fazendo uma operação de crédito junto aos bancos públicos, né, como o Banco do Brasil, com garantia da União, mas a gente paga juros da taxa Selic mais alguma coisa, isso beira 12% ao ano. A taxa de juros desses estados, né, é a inflação mais 4%. Então, nós já entendemos ser um juro subsidiado. E, além disso, está sendo colocado fazer uma redução desses 4%, do IPCA mais 4%. Então, na proposta que está sendo colocado ali, a ideia que foi colocado já pelo senador Pacheco e tudo, e o governador, a gente está apresentando uma emenda, fazendo, praticamente, eles estão fazendo uma redução a cada 1% por estado fazer algum comprometimento em redução de dívida, redução de 10%, 20%, aí cai 2 pontos percentuais. Faz alguns investimentos, cai mais 1. E cria 1 ponto percentual, né, dessa redução para dividir com os entes estaduais. Dos critérios colocados lá também envolve muitas vezes a população, que quando você vai para a população, você vai voltar também para os estados maiores, né? Então, o que é que o governador Rafael está propondo agora? É justamente aqui, dessa redução de PCA mais 4%, esses 4%, 2% aí fique para um fundo de equalização dos estados. E qual é a divisão desse fundo? Pelo FPE, porque o FPE também, ele vai pegar também todos os estados da federação. É lógico que no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, o índice dele do FPE é menor. Mas, na verdade, ele já vai ter um ganho, porque ele está pagando um juro de 4% e vai deixar de pagar isso aí. Bom, né? Então, uma proposta essa do governador Rafael Fonteles, o senhor citou o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, e ele é do estado, né, de Minas Gerais, um dos mais endividados, inclusive, do país. Uma discussão que ainda vai levar vai levar um cozido que leva mais tempo aí para desmanchar essa carne. Secretário, só ainda aproveitando o seu tempo aqui para otimizar a sua presença, dentro dessa perspectiva de segundo semestre, alguma previsão de um novo concurso, as possibilidades de análise de reajuste para os servidores públicos de algumas categorias ainda para esse ano? Bem, em primeiro lugar, em relação ao concurso público, né, no caso da Secretaria de Fazenda, a gente já até publicou uma portaria, um concurso já autorizado pelo governador, né? A comissão já iniciou os trabalhos, né? Então, provavelmente, esse concurso, o edital dele saia já no início de 2025, né? Então, a Secretaria de Fazenda vai realizar concurso público, até porque nós tivemos, nesses últimos anos, muitos servidores que se aposentaram, né? E a gente precisa renovar esse quadro, até porque
está tendo a reforma tributária, vai mudar, vamos deixar de ter o ICMS, nós temos que deixar a gente de cabeça já nova para já ir acompanhando essa questão do novo IBS, né, que vai substituir o ICMS. Certo? Então, assim, em relação ao reajuste salarial, esse ano de 2024, nós tivemos o governador, ele criou ainda no ano passado, o MEP, né, que é a Mesa Estadual de Negociação Permanente, né, onde a gente juntou todas as categorias de servidores do Estado e, no primeiro momento, foi colocado para trabalhar um reajuste geral. Por conta das dificuldades ainda do ano passado e desse ano, o que foi permitido foi a gente conceder um reajuste de 5,35%, que foi mais ou menos, foi a inflação do ano passado e mais a inflação dos meses do início desse ano, né? E o que ficou no MEP agora? É o segundo parte do MEP, que é tentar sentar com cada uma das categorias e verificar o que pode ser adequado, uma reestruturação de carreira de cada um. Então, o MEP agora, essa comissão do MEP, a partir do segundo semestre agora, ela vai se reunir com cada categoria e vai ver qual é o pleito dessa categoria, o que pode ser alcançado de reestruturação dessa categoria para, tudo indica, trabalhar isso aí a partir de 2025. Pronto, então já fica aqui essa notícia, né, que nesse segundo semestre essas mesas de negociação ou de discussões, pelo menos, já avançam aí entre o governo do Estado, né, entre essa comissão que foi criada e também as categorias profissionais, as mais diversas, que são servidores públicos estaduais. Secretário de Fazenda, Emílio Júnior, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite. Boa noite, Nádia. Querendo dizer que a gente coloca a secretaria aqui à disposição, né, em nome do nosso governador. Só dizer que a gente está lá nessa missão. Os investimentos não param, né? Mesmo as dificuldades que a gente falou aqui de analisar receitas e despesas, mas os investimentos que estão sendo colocados pelo Estado, eles não têm descontinuidade, porque é um recurso já carimbado para isso. Então, aquilo que está previsto para ser gasto no porto, nas rodovias, mobilidade urbana, continuarão tocando, até porque isso ajuda o crescimento de empregos, também tem o crescimento da economia, né, e que isso o governador aposta muito. Então, eu queria me colocar aqui à disposição, dizer que a gente a Cefaz, né, está disponível para todo o nosso Piauí. Tá certo, secretário. Muito obrigada. Uma ótima noite.